Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. NCHB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de recebíveis. E na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 80,90, com bastante desconto frente ao valor patrimonial. É um fundo que entregou 15% de dividendo nos últimos 12 meses. Ele vem com um PVP de 0,90, apesar de eu achar que esse PVP é maior. Depois eu explico um pouco melhor sobre isso. É um fundo que é negociado com baixa liquidez, mas ainda assim eu considero uma liquidez totalmente aceitável, tá? Negociando na casa de 380 mil por dia. E é um fundo que vem estável, com a pequena desvalorização nos últimos 12 meses. Ele vem com uma desvalorização, né? Mas nos últimos 12 meses ele estabilizou nesse patamar de mais ou menos R$ 80. No quesito de cotação, o que a gente observa? Atualmente o fundo está R$ 80,90, mínima de R$ 75,99, né? R$ 76, e máxima de R$ 94, tudo isso no último ano, né? Esse fundo veio ao mercado lá em setembro de 2020, ele veio na base 100, né? Pouco tempo depois, no final de 2020 para 2021, esse fundo teve uma certa esticada, chegando ali a R$ 102 e R$ 108, mas ele rapidamente recuou e veio para próximo dos R$ 100, negociando ali a 96, 90, voltando próximo ao seu VP ali em abril de 2022, e de lá para cá, aí o fundo entrou numa queda, né? Normal para fundos de papel, todos os fundos de papel começaram a sofrer, então esse fundo começou a ser negociado sempre abaixo dos R$ 96 de lá para cá, ó. Negociando ali próximo de 90, R$ 95. E aí, no final do ano de 2022, ele começa a sua queda, saindo ali de um pico de R$ 94 para esses incríveis R$ 75, R$ 76. O fundo esboçou uma recuperação depois de maio desse corrente ano, chegando próximos a R$ 90, mas atualmente ele recuou e vem com essa pequena tendência de queda, mais ou menos essa faixa de R$ 80. Voltando aqui para esse site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê aqui o nome do fundo, a gente vê o CNPJ, um fundo para investidor em geral, mandato renda, títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado, gestão ativa, taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que atualmente conta com 11.400 cotistas. Ele possui mais de 1.600.000 cotas emitidas. Ele está valendo atualmente R$ 89, e é isso aqui para mim que é normal, tá tudo bem essa depreciação. Contudo, tem a tal de marcação a mercado. Então esse fundo não vale só R$ 89. Na minha humilde opinião, esse fundo vai valer aqui no mínimo R$ 95, R$ 97. Então, se a gente olhar que ele está sendo negociado a 80, o desconto é ainda maior. É um fundo que vale 152 milhões e o último dividendo anunciado ali foi de 73 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre rentabilidade. Esse fundo, se a gente trouxesse para 2 anos, olha o quanto está a rentabilidade, está bem melhor. Mas como ele está mais próximo de 5 do que de 2, né? De toda forma é injusto com o fundo, porque ele perde toda essa rentabilidade aqui, ó. Isso aqui faz diferença, porque todos os outros indicadores estão com essa rentabilidade. Então ele está com a defasagem aí de 2 anos, ele só tem 3 anos de rentabilidade. Nesses 3 anos... nos últimos 5 anos, esse fundo com 3 anos rendeu 29%, o CDI do período 43%, a inflação do período 31%, então assim, ele com 2 anos de defasagem já praticamente cobriu a inflação do período, então isso eu vejo de forma bem positiva. O IFIX do período 40% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 77%. No quesito de rendimentos, o fundo atualmente agora está muito mais estável. Em outros momentos, o fundo tinha uma disparidade muito grande na entrega de dividendos. Chegou a entregar dividendos altíssimos, mas dividendos muito baixos. Inclusive, chegou até a ficar sem entregar, com dividendos baixíssimos durante um período. Então, atualmente, você não está vendo toda essa disparidade no fundo. Esse é um fundo que eu acredito que ele tem potencial para entregar facilmente entre R$1 e R$1,20, R$1,30 em momentos de estabilidade, tá? E agora, esse fundo está entregando bem menos. Então, se a gente observar o ano passado, antes da deflação, esse fundo estava entregando na casa de 1,30, chegou a entregar ali 1,50. Esse momento aqui, que foi o momento deflacionário, o fundo caiu para R$1, esboçou um momento de recuperação, mas atualmente caiu novamente. Por quê? A inflação, além de ter deflação, a inflação está baixa atualmente, né? Então isso impacta os resultados do fundo. Então eu acho que esse fundo tem total potencial para voltar para esses patamares aqui, ó, de R$1.
1,25, 1,19, veio caindo, ó, 99, 85, 91, 73. No dia 6/10, eles pagaram no dia 16/10, 73 centavos. Como eu estou gravando esse vídeo com bastante antecedência, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente eles já fizeram um próximo anúncio de dividendos para pagar em novembro. Vamos aguardar. Eu acho que os resultados piores para esse fundo já passaram. Então, que querendo ou não, tem uma certa defasagem dos impactos da inflação no fundo. E como a inflação chegou a ser deflação ou até reduziu bastante, acho que ele vai voltar a entregar um pouquinho mais. Aguardemos aí, mas só quando houver o anúncio que a gente vai ter certeza, né? Aqui a gente vê o yield médio do fundo. Por momentos que eles estavam entregando muito pouco, né? O yield era bem baixo, mas ele teve uma média de yields aí interessantes, ó, de 1,29, 1,40, 1,50. E os yields atualmente mais próximos aí, ó, 1%, 1,8 e 0,90. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais contam com o clube de membros, Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Torne-se membro dos nossos canais e nos apoie. É barato, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. De novo, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Além disso, quem é membro do canal tem um baita desconto aqui na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é bem completa, com bastante conteúdo. Veja os vídeos tutorial da planilha ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro para você ver na prática como é que funciona essa planilha. Ela é barata e acessível e você pode fazer a sua declaração de imposto de renda, ela vai te ajudar nisso. Você vai ter total controle sobre os seus ativos e ainda ela pode te ajudar no seu poder decisório de em que investir, que ela vai te dizer quais ativos se encontram mais baratos aí e com o melhor momento para investir. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem uma linguagem bacana, simples, de fácil entendimento e bastante conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição dos e-books, porque tudo isso vai nos ajudar imensamente. Obrigado imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho. E por falar em apoio, aqui no canal Amuinvest, o Thalisson renovou o clube de membros, se tornando membro Gold. O Bruno renovou o clube de membros. A Isabela é membra nova. Muito obrigado a vocês. Saibam que os membros carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. No canal Amufiagro, o Alexandro renovou o clube de membros com membro Gold. O Antônio F. Barros também renovaram o clube de membros. Muito, muito, muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão de membro. O Gui, ele falou o seguinte: Amu, bom dia, tudo bem? Será que poderia fazer um vídeo atualizado do NCHB11? Obrigado. Então tá aqui a sugestão do membro. Vamos continuar vendo mais a respeito desse fundo. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, né? E aqui a gente vê alguns destaques do fundo. A gente já tinha visto parte desses destaques sobre quantidade de cotistas, quanto vale o fundo, patrimônio, a liquidez, o último dividendo entregue. Essas informações já tinham sido ditas, né? No quesito de taxa, o que a gente consegue observar aqui embaixo? Ó? O fundo cobra de taxa 1,10, sendo que aqui está tudo incluso, administração, gestão, escrituração, e ele cobra 15% de performance do que exceder o benchmark, tá? E aí a gente vai ver mais à frente o que isso impacta na prática. Aqui o fundo fala sobre os 73 centavos que ele entregou um total de R$12 nos últimos 12 meses, isso dá 14% de dividend yield anual, né? No acumulado de 12 meses, isso corresponde a 126% do CDI grossapado. Ele fala que o resultado do mês foi impactado pelos patamares de inflação observados, considerada defasagem existente. Então, o portfólio atual apresenta uma remuneração ponderada equivalente à inflação acrescida de juros de quase 10%. Esse cupom é equivalente a uma receita mensal de juros de 0,80, subtraído os custos, equivale a uma receita de 0,71. Então aqui ele explica, continuando aqui, ele explica, ó, eles adquiriram, né, um CRI novo aí, e a gestão em um movimento tático vem buscando aumentar a exposição no portfólio em CDI. Então atualmente está em 15%, eles pretendem chegar a 25% do portfólio alocado em CDI. O fundo encerrou o mês de setembro com 92% do seu patrimônio alocado em CRIs, em 23 ativos diferentes. Dando seguimento à estratégia, os recursos remanescentes em caixa serão utilizados em uma operação de loteamento que está sendo estruturada a uma taxa de IPCA mais 12. Os CRIs existentes no portfólio atual apresentam uma taxa média de aquisição de IPCA mais quase 10, ó, que é 75% da carteira, CDI mais quase 5, que é 15% da carteira,
e IGPM mais 9, que é quase 1% da carteira. No fechamento do mês, a carteira encontra-se 99% adimplente. Apenas o CRI GVI aí, ó, está em vencimento antecipado e o processo de execução das garantias se iniciou. Ainda assim, negociações entre investidores e devedores continuam. Esse ativo representa apenas 0,15% do PL. Esse GVI é um daqueles que estão com problema lá no HCTR, DEVA e etc. E o fundo fala que vai passar a fazer lives, tá? De demonstração do seu resultado aí. Então, é interessante, eu não sou cotista desse fundo, mas é interessante que se você tiver interesse de ser, acompanhe as lives, porque os gestores explicam alguns detalhes que apenas estando aqui no relatório não ficam tão claros, né? Aqui é a DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. E o que a gente consegue observar? Ora, Amu, por que o fundo está entregando tão pouco? Ora, não existe milagre, não se fabrica dinheiro. Em julho, esse fundo receitou 1.700.000. Agosto caiu para 1.500.000. E agora, em setembro, para 1.300.000. Então, se ele vem caindo a receita, ele vai entregar menos. Ó. Você note que os juros estão estáveis. É o normal do fundo. Agora, a correção monetária, que é aqui onde incide a inflação e etc e tal, você vê que ela vem reduzindo. Ó. Chegou a representar 458.000, 160.000 e 95.000. E o dinheiro aqui, que teoricamente outros ativos, né? 150.000, 180.000, 128.000. Então a gente vai ver, ao invés de olhar apenas setembro, eu vou pegar o acumulado dos últimos 12 meses. Por que isso, Amu? Porque aqui, ó, note que normalmente não está tendo performance atualmente. Ó. Mas quando a gente vem para o acumulado dos últimos 12 meses, a gente vê a performance incidindo aqui. Então quando a performance bate, aí vocês vão ver o quanto de, entre aspas, né? O quanto de estrago que isso representa aí no fundo. Então a gente vai calcular aqui na prática o que essas despesas aqui estão representando frente às receitas do fundo. Eu vou tirar aqui, ó, esses 144.000, que são outras despesas, então, ó, 3.781 menos 144. Então, o fundo teve como despesas totais 3.637.000. Isso aqui, ó, vezes 100, dividido por 22.316. Então, nos últimos 12 meses, as despesas do fundo estão representando 16,29%. Então, esse é um dos principais critérios que eu não gosto do fundo. Essas despesas, inclusive, já chegaram a ser até mais, tá? Então, para mim, até 10% eu acho totalmente justo. De 10 a 15 eu já acho caro, mas ainda me posicionaria no fundo. Agora, mais de 15% de taxa para gestão, aí eu acho exagerado. É justo o gestor receber bem e tal, mas aí, assim, todo o risco é do cotista, sabe? E a gente correr todo o risco para o gestor ser altamente remunerado, e quando acontece problemas, igual a gente vê lá no HCTR, DEVA, a gestão não diminui seu rendimento e tudo, porque assim, eles merecem ganhar mais, beleza. E quando vai mal, por que eles não merecem ganhar menos? Então, tem alguns limites que eu prefiro não me expor. Esse é um caso que, por exemplo, eu não teria esse ativo, e só por isso aqui já seria um fator para eu não ter o ativo. Aqui ele mostra a composição da receita, né? Então, a correção monetária teve momentos aqui, ó, que já chegou a representar até quase que 50% ou mais as receitas. E ultimamente você vê ela reduzindo bastante, ó. Mas acho que isso aqui em breve vai voltar a subir aí, e isso traz resultado para o fundo aí. Aqui ele mostra as receitas de cada um dos segmentos, né? Setor corporativo, residencial, multipropriedade aqui quase não tem, antecipação de aluguel, loteamentos, que é a maior parte do fundo aí, ó. E aqui não tem o que seria esse outro aqui de baixo, né? Continuando, ele fala, conforme explicado nos últimos relatórios, o resultado mensal é impactado principalmente pelo índice de inflação utilizado nos cálculos. Então, em relação ao impacto dos índices de inflação, ó, no regime caixa, a distribuição da correção é limitada ao valor de amortização de cada ativo no mês. Assim, nos meses em que os índices de inflação forem maiores do que o amortizado, o excedente não é distribuído e fica cruado no saldo. Já para os meses em que o valor amortizado é superior aos respectivos índices, toda a correção monetária é distribuída, inclusive a que está acruada no saldo devedor. A explicação acima é fundamental para entender a dinâmica de distribuição dos dividendos. Com a metodologia, o resultado do fundo é pelo regime caixa e existe uma defasagem do indexador para cada operação. Então aqui ele explica isso aqui, ó. Bem simplificadamente, e sem considerar o indexador do mês, o fundo tem uma taxa média de IPCA quase 10, o equivalente a 0,8 ao mês. E uma taxa de administração de 1,10, equivalente a 0,09. Subtraindo a taxa, tem-se que o cupom mensal é de 0,8, então tem-se que o cupom líquido seria o 0,71 ao mês. Porque descontou esse deste aqui, ó.
O resultado do fundo do mês foi de 73 centavos, tendo sido integralmente distribuído aos cotistas. O resultado ficou em linha com o cupom da carteira, menos os custos e os patamares de inflação. Continuando aqui, ele fala, ó, defasagem dos indexadores. Os CRIs apresentam uma defasagem de tempo entre o indexador de inflação utilizado para o cálculo da correção monetária do ativo e o efetivo pagamento. Esse descasamento ocorre em função da data de divulgação oficial do indexador e a data de pagamento dos encargos do CRI. Na maioria dos casos, esse descasamento é de 2 meses, podendo chegar a 3 meses em alguns ativos, a depender da estruturação da operação. Os quadros a seguir apresentam um resumo da indexação. Então note aqui, ó, o que acontece, ó. Em maio, a inflação foi de 0,23. Em junho, foi de menos 0,08, a deflação. Julho voltou a 0,12, agosto 0,23 e setembro 0,26. Como a inflação vem começando a subir, a tendência é que esse fundo volte a começar a entregar mais. Esse fundo tem um percentual quase irrisório em IGPM, mas IGPM que já chegou a dar valores de 20% em um único mês, atualmente, ó, maio, menos 1,84, junho, menos 1,93, julho, menos 0,72, agosto, menos 0,14 e setembro voltou a ficar positivo. Então, o próprio IGPM, para fundos que são indexados a IGPM, tendem a ter uma performance melhor agora, porque o IGPM começou a apresentar, entre aspas, melhoras aí, né? Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo frente ao que o dividendo entregue, né? Então, baseado na cota também, lógico, né? Então, lá em outubro de 2022, a cota estava R$ 91,00, o fundo entregou R$ 1,25, isso representava um yield de 1,37. Mais recentemente, a cota 91, 90, 89, e aí a gente vê que os dividendos 0,93, 0,99 e 0,80. Então o fundo já vem um bom tempo lateralizado nessa faixa de R$ 90,00, né? Continuando aqui, ele mostra mais alguns detalhes, essa parte aqui eu costumo pular. Ele também mostra o dividendo e a rentabilidade do fundo, né? E um cálculo que as pessoas não costumam fazer, né? Ah, por que eu vou investir em fundos se a taxa Selic está rendendo 13%, igual estava antes, né? Poxa, quando você desconta o imposto de renda, e aqui o fundo está pegando um período acima de 2 anos, você tem que descontar 15% de imposto de renda. Então, olha a diferença que dá quando incide imposto de renda aí, sabe? Então, dessa forma aí, eu vejo que os fundos entregam sim um bom rendimento aí em comparação com a renda fixa, né? Aqui ele mostra também o número de cotistas do fundo, deu uma boa alta, saindo ali de menos de 2 mil lá em 2020. Ele chegou a ultrapassar a barreira de 12 mil cotistas aqui e teve depois um pequeno recuo para essa faixa de 11.500 cotistas mais ou menos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Nós ainda vamos voltar lá para o relatório e ver mais a carteira do fundo e a exposição que ele tem aos seus ativos, tá? Antes de a gente ver isso, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você conhecia esse fundo? Você tem cotas dele ou teria cotas desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Já já a gente vai ver sobre o portfólio do fundo e tal, pra gente ver mais detalhes, tá? Eu particularmente não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, principalmente em razão do que eu falei, né? Tipo, esses percentuais aí de taxa cobrada pela gestão é algo que não me agrada. A gente vai ver ainda mais outros detalhes a respeito, mas eu prefiro ficar de fora. Agora, o fato de eu não ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim, nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Comenta aí se você conhecia, se você tem esse ativo, tá? Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos lá. Estamos quase chegando nos 500, ó, 487. Então vá lá e se inscreva, nos ajude a chegar aí aos 500, aos 700, aos 1.000. Isso é importantíssimo pra gente, obrigado vocês que ajudam. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente lá. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez aí. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e o que a gente consegue observar? Esse fundo ele vai ter ali 2 CRIs, ó, CRI Marechal e esse Cidade Universitária, e esses 2 CRIs é a maior exposição do fundo, ó, com 9,74 e 8,64. São exposições altas, mas abaixo dos 10%, então isso aqui é totalmente aceitável, e todas as demais exposições já estão dentro de um patamar que eu prefiro hoje, que não tem alta exposição. Então 7 para baixo aí seria um índice totalmente bacana, tá? Então isso aqui eu vejo de forma bem interessante.
Você vê os segmentos de exposições de cada um dos devedores, né? O loteamento, residencial, corporativo. Aqui eles mostram quanto que está de inadimplência, tá? Ó, 1,3%, 4,98%, 1,56%. E o fato de estar inadimplente não significa que o fundo não esteja recebendo, tá? Porque às vezes dentro lá tem devedores dentro dos CRIs que são estruturados. Mas ainda que parte não esteja pagando, o repasse para o CRI às vezes é integral, tá? Então não necessariamente essas inadimplências aí seja algo tão ruim ou algo preocupante. Continuando aqui, a gente vê a média que ele já havia citado anteriormente, né? IPCA mais quase 10, CDI mais quase 5 e GPM mais 9. Os percentuais de portfólio, 75%, 15% e quase 1% aí. O LTV médio da carteira é de 48%, isso aqui é bem interessante, tá? É algo totalmente bacana. A inadimplência média da carteira é próximo de 1%, duration de 3 anos. O fundo tem 92% alocado e ele tem quase 8% em caixa, que inclusive já tem destinação desses recursos aí. O quanto antes alocarem, né? É interessante para o dinheiro não ficar parado. Aqui ele mostra a exposição de um por um dos devedores. O ideal seria se eles trouxessem aqui também, né? Mas já tem lá em cima, menos mal, né? Mas mostra que é uma carteira bem pulverizada, né? Dos tipos de devedores, 64% são dívidas pulverizadas e 36% de dívidas concentradas. Novamente aqui ele mostra a exposição por indexadores, né? Em forma de gráfico de pizza. Quais os segmentos que o fundo tem maior exposição? Loteamentos, antecipação de aluguel, residencial, corporativo. Então, em vista de outros segmentos, os devedores aqui são menos arriscados, né? Esse loteamento aqui seria o setor mais arriscado do portfólio do fundo. As séries dos seus indexadores são tudo série única. Os durations, ele tem a duration médio. O fundo tem 8% em caixa ainda e ele tem diversificação por securitizadoras. E aqui eu achei interessante, né? Toda vez que você for pensar em adquirir um ativo, vá lá no final do relatório e veja os devedores desse ativo. Então, tente entender, ó. Esse aqui é o Swiss Park, um loteamento, né? Aqui ele vai falar onde fica esse loteamento, ó, Manaus e Brasília, quais as garantias que ele possui. Então, outro loteamento aqui, ó. É interessante que você observe onde é que é cada um dos devedores, né? Então tem esse CRI Socican aqui, ó, que é um do metrô lá de São Paulo. Então que tem aqui mais outro loteamento. Aqui é o que está dando problema, né? O GVI, que é um lá em Gramado, aqueles pessoal que tem passado por problema aí. Então você vê um por um dos devedores. Se você tiver interesse em se expor ao fundo, é altamente recomendável que você vá ver os devedores que o fundo possui aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do NCHB são somente essas informações. Comente aí o que você acha a respeito do fundo. E eu gostaria de agradecer e reiterar. Obrigado a todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado por fazer doação para o Pix, por se tornar membro, adquirir a planilha ou os e-books. Tudo isso nos ajuda imensamente. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone